Ao longo de sua vida, você terá que fazer escolhas, lidar com situações difíceis e ter coragem em alguns momentos. Isso tudo pode ser desafiador quando você se sente sozinho. Mas quando você entende o propósito do Espírito Santo em você, a sua vida é transformada e você pode enfrentar os desafios e romper limites com ousadia. Nesse vídeo, vamos descobrir o que o Espírito Santo de Deus opera em nós e viver uma vida abundante baseada nesse propósito. Vamos começar? Seja guiado pela verdade. É cada vez mais notório a intensidade com que pensamentos são disseminados por vários meios de comunicação, a fim de nos convencermos e incorporá-los à nossa mente. Acontece que nem todo pensamento é verdadeiro em sua essência, e muitas vezes ele vem disfarçado numa capa de verdade, com a intenção de encobrir o engano. E para não sermos enganados, precisamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Deus tem o compromisso de nos revelar a verdade em todo o tempo, porque somente a verdade pode iluminar o nosso caminho, nos libertar do engano e nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Deus enviou Jesus à Terra para que as pessoas conheçam a verdade que dá vida. Após Jesus se revelar aos discípulos como a verdade que os levariam ao Pai, ele disse que seu tempo aqui na Terra estava terminando, mas não os deixaria sozinhos, porque eles precisariam de um ajudador e conselheiro para guiá-los nesse mundo confuso e cheio de engano. Então, Jesus disse: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e eles anunciarão o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e se tornará conhecido a vocês." O sentido de ser guiado pelo Espírito Santo é feito pela mão e conduzido até o lugar de destino. Isso quer dizer que Deus tem um propósito para a sua vida e quer te ajudar a cumpri-lo. Mas para que você, filho de Deus, viva esse propósito, é necessário que você se deixe guiar pelo Espírito Santo no caminho da verdade. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo está vivo e habita no interior de todo aquele que se tornou filho de Deus. E assim, como Jesus se relacionava pessoalmente com seus discípulos, o Espírito Santo quer se relacionar com você, não somente quando você tiver uma decisão importante a tomar, mas também para que você saiba a verdade que está no coração do Pai para a sua vida diária. Quanto mais você desenvolver esse relacionamento, mais você será guiado por toda a verdade, e quando uma tentativa de engano aparecer, você será sensível à voz do Espírito Santo para permanecer na verdade e não ser enganado. Siga os passos do Espírito Santo. Hoje em dia é fácil chegar a um lugar desconhecido usando apenas um aplicativo de localização, como por exemplo, um Waze. Esse aplicativo programa rotas para nos levar até o destino que desejamos, considerando o tempo e a distância. Em contrapartida, Deus planejou rotas para a sua jornada de fé, com base no propósito que Ele tem para você, e lhe deu o Espírito Santo como guia. O Espírito Santo conhece os planos que Deus tem para você e o que fará através de você para alcançar outras vidas. Ele sempre tem uma direção certa para que você não erre no caminho. Por isso, é importante que você seja guiado pelo Espírito Santo, sendo sensível às suas orientações, que são baseadas na verdade da palavra. Como ser humano, a sua visão é limitada, mas Deus, com sua onisciência, vê tudo e todos, podendo assim discernir os tempos e os lugares para direcionar os seus passos na direção dos planos maravilhosos que Ele tem para você. Isso pode significar que os planos que você tem para fazer o bem em determinado lugar e num determinado momento podem não ser o que está no coração de Deus. O apóstolo Paulo e seus companheiros planejaram pregar o Evangelho na província da Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito os impediu também.
A Bíblia não relata como aconteceu esse impedimento, porém, alguma coisa aconteceu para que eles precisassem dessa compreensão. Certamente, eles não sentiram paz em continuar com o plano inicial. Afinal, a paz de Cristo é o juiz dos corações daqueles que estão nele. Após esse impedimento, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Após essa visão, Paulo concluiu que Deus estava mostrando o lugar que ele e seus companheiros deveriam pregar, e prontamente partiram para a Macedônia. Às vezes você pode ter um plano bom, mas se surpreenderá ao ouvir o Espírito Santo dizer que você tem que ir na direção oposta da que você planejou. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Creia que o Espírito Santo sabe o que é melhor para você e te guia a tomar uma decisão que gere paz interior, a fim de que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Produza o fruto do Espírito. Podemos ler nossos livros de autoajuda, ideias e ferramentas para uma vida de sucesso na profissão, nos relacionamentos, nas finanças, etc. É possível extrair muitas coisas boas desses livros e ter resultados positivos por algum tempo. Porém, para que se tenha uma vida bem-sucedida de forma sustentável, a aplicação de técnicas não é o suficiente. É necessário que haja uma transformação interior. Quando Deus decidiu que o Espírito Santo habitaria em todo aquele que cria em Jesus Cristo como Salvador, Ele fez isso com o propósito de nos edificar por dentro. Primeiro, o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não há pessoas ou situações que possam fazer isso. Apenas a presença viva do Espírito Santo no seu interior pode confirmar que você é filho de Deus. Ele prefere morar em você do que em templos feitos por mãos humanas. Como filho de Deus, você tem uma nova posição no reino espiritual. O seu espírito foi vivificado em Cristo e não há mais razão para você viver sob o domínio da carne. Porque quem vive sob a influência da carne deseja o que é contrário ao espírito e acaba por seguir impulsos inconstantes que só geram sofrimento e dor. Você tem a influência do Espírito Santo no seu interior para que a cada dia você produza o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a gentileza, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. A produção do fruto do Espírito não é algo automático e nem acontece por esforço próprio ou por religiosidade. O fruto também não é uma recompensa por suas boas obras. A verdade é que o fruto do Espírito é o resultado saudável do seu relacionamento de intimidade com Jesus. Porque Ele é a videira verdadeira e você o ramo. Quanto mais você se alimenta do que Jesus diz em sua palavra e coloca na prática o que Ele ensina, mais você produzirá o fruto, que é composto por novos elementos que expressam o caráter de Jesus. Acredite que ser bem-sucedido aos olhos de Deus começa no seu interior. Quando você assume a sua identidade de filho amado de Deus, justificado em Cristo, e permite ser guiado pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito é manifestado em sua vida. E você pode ter certeza de que essa é a forma mais elevada de ser orientado para a vitória. Encha-se com o Espírito Santo. Vivemos na era pós-moderna, marcada pela valorização e busca incessante pelo prazer como estilo de vida. A cada dia são criadas inúmeras experiências sensoriais para captar a nossa atenção, a fim de despertar em nós o desejo de nos enchermos de coisas que nos dão prazer momentâneo, mas não são capazes de nos dar poder para rompermos com nossas limitações. Deus não é contra termos momentos prazerosos. A questão é que quando as coisas que nos dão prazer se tornam o centro de nossas vidas, acabamos perdendo o alvo de sermos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: "Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não disse que pessoas que não eram permitidas tomar vinho, mas as anunciaram quanto ao exagero, porque isso traria consequências desastrosas. Ele estava aconselhando as pessoas a não desperdiçarem suas vidas se enchendo com coisas vazias, mas a escolherem se encherem com a presença do Espírito Santo, para realmente desfrutarem a vida. Embora o Espírito Santo seja seu guia e seu conselheiro, ele também tem o propósito de te dar poder, para que você não se deixe intimidar com as oposições e seja testemunha de Jesus nessa terra. O poder do Espírito Santo é sobrenatural e capaz de produzir uma ousadia no seu espírito, para que você faça aquilo que sem ele você jamais faria. Como filho de Deus, você já tem o Espírito Santo habitando em seu interior, pronto para te capacitar com ousadia e poder, para que você enfrente o medo, o risco, a intimidação e as incertezas dessa vida. Lembre-se sempre que Deus proveu o Espírito Santo como o seu guia, para encher a sua vida de amor, poder e equilíbrio, com o objetivo de te liderar no caminho e te ajudar a romper limites. Creia nessa verdade, se relacione com o Espírito Santo, permita que ele te guie e te leve muito além do que você possa imaginar. Haja com a ousadia do Espírito Santo. Ao longo de nossa vida, teremos que lidar com diferentes situações que irão suscitar em nós algum tipo de acontecimento. E a maneira como reagimos está diretamente ligada ao que mais influencia a nossa mentalidade. Quando reagimos conforme nossa opinião, emoções e temperamentos serão vulneráveis às falhas. Por outro lado, agiremos com a ousadia do Espírito Santo, seremos assertivos, porque ele nos capacitará com discernimento e coragem. Pedro, o discípulo de Jesus, agia influenciado por seu temperamento impulsivo. Ele disse que nunca abandonaria Jesus e nem o negaria. Num outro momento, Pedro usou sua espada para arrancar a orelha de um servo do sacerdote, que estava procurando por Jesus para prendê-lo. Tais atitudes pareciam ousadas, mas na verdade foram ações movidas pelo impulso do momento e não tiveram o sustento da verdadeira ousadia do Espírito Santo. Após Jesus ser preso, Pedro o segue à distância. E ao ser confrontado a respeito do seu conhecimento sobre Jesus por uma mulher e 2 homens, Pedro não teve a coragem de afirmar que era discípulo de Jesus. Pedro se sentiu intimidado por aquela situação e se viu incapaz de fazer alguma coisa por seu mestre, porque seu coração estava cheio de medo de que pudesse acontecer. Assim como Jesus havia predito, Pedro, na sua humanidade e com sua fraqueza, negou Jesus 3 vezes. O discípulo Pedro chorou amargamente por não ter a ousadia de enfrentar aquela situação sem negar Jesus. No entanto, Jesus não condenou Pedro por tê-lo negado, porque Jesus sabia que naquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido derramado para lhes dar poder. Somente no dia de Pentecostes foi cumprida a promessa do batismo com o Espírito Santo. E depois de estar cheio do Espírito Santo, Pedro não se intimidou com a zombaria de algumas pessoas que disse que eles estavam embriagados, e clamou a voz pregando a palavra com ousadia. Se você tem enfrentado situações intimidadoras, não fuja e nem tente resolvê-las do seu jeito. O Espírito Santo habita em você para te capacitar com ousadia. Para viver essa verdade, você só precisa renovar sua mente na palavra de Deus e agir de acordo com ela. Assim, o poder e a ousadia do Espírito Santo serão liberados em sua vida para que você enfrente qualquer situação com a certeza de que Ele está com você. Se você ficou por aqui até agora, obrigado pelo seu carinho
E se esse vídeo te edificou, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe grandemente. Amém.